Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pod da Beta, mais uma semana, mais um capítulo. E hoje não será diferente. Eu convidei e eles aceitaram. O casal pastor Werneck e a sua esposa Lisa Paiva. Sejam muito bem-vindos. Amém, nós estamos muito felizes de estar aqui com você de verdade, todo o coração. Eu também. também. É um privilégio estarmos aqui, estamos muito felizes mesmo. E olha que hoje tem lançamento de livro também, né? Isso aí, ele chegou, né? Maravilha! Já estávamos assim na agenda para fazer esse lançamento, esperando o livro chegar. Hoje já está aqui, ó, Além do Espelho. E vamos estar falando sobre esse livro. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, algumas mulheres, não só mulheres, homens também, irão se identificar com o nosso assunto de hoje. E o tema do nosso podcast é Além do Espelho, que é o tema desse livro maravilhoso que vamos conhecer agora através desse casal que Deus tem usado, levantado para trabalhar vidas de família, trabalhar também, né, famílias, emoções, e eles vão compartilhar com a gente aqui um pouquinho de tudo. Eu sempre gosto, pastores, de perguntar aos meus convidados: quem são? Hoje são dois. Quem é Werneck, pastor Werneck? E quem é a Lisa Paiva? Fala um pouquinho de vocês. Mas assim, eu estou privilegiada. Bem, quem é o pastor Werneck? O pastor Werneck é alguém que tem muito o coração de Deus, né? Uma vontade imensa de pregar o Evangelho, de uma forma convicta, né? De que essa mensagem possa transformar vidas, não aquela pregação de que tem que cumprir ali, chegou às 8h30 do culto, ou, dependendo de alguma igreja é às 7h30 e eu tenho 40 minutos para pregar. Não, eu não me importa qual tempo eu tenho, me importa saber quantas pessoas estarão ouvindo que precisam ter mudança. Então, o pastor Werneck pode você não acreditar, mas é uma pessoa muito simples, uma pessoa que tem um coração voltado para as coisas de Deus, desejoso que Deus nos use sempre, né? E não vai ser diferente nesse trabalho agora. É uma perspectiva de que essa mensagem chegue muito longe ao coração das pessoas. E esse pastor Werneck que está aqui hoje também já sofreu algumas mutações, né? Eu sou assembleano desde que nasci, né? Nasci, abri o olho, já era assembleano. E como todo mundo conhece a história um pouco da Assembleia de Deus, de uma igreja muito rígida, de uma igreja muito fechada, de muitos princípios, né? E que ao longo dos anos já sofreu muita metamorfose, né? A Assembleia de Deus hoje tem várias ramificações. Nós ainda temos alguns princípios, algumas coisas que a gente guarda conosco, mas hoje a gente tem uma mente muito aberta, né? E 2014 foi um ano que a instituição mundial determinou que era o ano da depressão, né? De lá para cá nós estamos vivendo uma década de muito sofrimento, de muita depressão, de muita angústia, e agora a mídia só fala, né, dos assuntos. Você vê que a psicanálise tomou um vulto enorme agora nesses últimos anos, mas esse trabalho a gente vem fazendo há muitos anos, são 38 anos. Então não é 2026, não é 2016, não é 2006, são 38 anos que o Senhor vem moldando o nosso coração para chegar até aqui. Maravilha. Um pouquinho... Sou Lisa Paiva, eu sou uma mulher, né, que eu costumo dizer que fui escolhida desde o ventre da minha mãe, mesmo sem ter sido criada no Evangelho, mas que Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. E esse processo foi de uma mulher de cura, de muitas curas. Então, eu hoje sou uma mulher que eu costumo dizer que sou curada para curar. Então, eu me identifico assim, como uma mulher de Deus que procura trazer cura para muitas mulheres. Que eu ganhei de presente. Ganhou de presente, é isso que eu ia falar agora, né? E o interessante é que cada um com a sua forma de viver e como que Deus faz, né? Une as pessoas, o improvável, e transforma para fazer algo para... Não só... Eu costumo sempre falar no Espírito Santo, ele não é egoísta, né? Ele te separa, te usa para abençoar vidas, né? Essa é a nossa missão e a missão de vocês também. Sim. E começando aqui, são 38 anos juntos,
né? E nessa caminhada é uma vasta experiência no cuidado de pessoas. Eu gostaria de saber como essa jornada de vida e ministério influenciou a decisão de escrever esse livro Além do Espelho. Esse livro nasceu desse pensamento, né, de nós trazermos a cura para muitas pessoas dentro da casa do Senhor. E o interessante desse livro que nós não escrevemos para pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. São pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que estão morrendo. Interessante, né, isso. De tristeza, de depressão, de mágoas, de falta de perdão. Isso tudo trouxe enfermidade na alma, porque eu costumo dizer que coração é a alma, né? E o coração nosso tem que estar ligado, tem que estar com vida. E se você não trouxer isso, né, a cura para a tua alma, você vai morrer dentro da casa do Senhor. E foi isso que nós identificamos, pessoas morrendo dentro da casa do Senhor, precisando de uma palavra de vida, de cura, não sabe como sair desse momento da vida, né, da dificuldade. E foi aí que Deus colocou no nosso coração. Aí, nessa conversar com pessoas, notamos pessoas, né, feridas na alma, falta de perdão. Olha, o Betânia, quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor não perdoam? Exatamente, você tocou no assunto interessantíssimo, Lisa. Pastor Werneck, o senhor falou há pouco sobre a Igreja Assembleia de Deus, né, a Igreja Raiz. Antigamente, hoje, graças a Deus, através dos meios de comunicação, a mente abriu um pouco. Mas as pessoas tinham aquela ideia de que aceitou Jesus, tudo mudou. Se era enfermo, ficava curado. Mas, assim, não tinha essa abertura de pessoas procurarem psicólogos, de ser tratados, porque antigamente, não, a partir do momento que aceitou Jesus, a vida está mudada, mudou tudo, não precisa fazer mais nada. É o começo, né, pastor? É o começo. A cruz não é automática. Exato. O que significa essa frase? Significa o seguinte: eu aceitei Jesus, que Isaías vai escrever, sim, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, nossas chagas, né? Mas se eu preciso de um tratamento médico, eu tenho que marcar consulta e tenho que comparecer. Não adianta só marcar a consulta. Marquei a consulta com o neuro, meu problema da cabeça já resolveu. Não. Você vai ter que ir na consulta. E depois da consulta, tem que seguir os passos que o médico deu. Vai fazer um exame tal, vai tomar um medicamento tal, vai fazer um repouso, né? Eu preciso consertar uma parte hidráulica na minha casa. Eu vou ter que ir até a um bombeiro hidráulico, acertar com ele, e ele vai ter que vir fazer. Então, assim, eu tenho um problema, eu tenho que ir no Calvário. Exato. Se eu não for na cruz, Betânia, se eu não for na cruz, não tem cura. Então, Jesus levou sobre si a fala que o profeta declara a partir do momento que você for à cruz. Então, o que é a cruz? É o que Pedro vai dizer para a gente. Confessai, arrependei-vos e confessai para que os vossos pecados sejam apagados. Então eu tenho que ir na cruz. Não é de só levantar a mão. Eu matei, roubei, adulterei, pintei, bordei, fui fraudulento, enganei um monte de gente. Tem as consequências, né? Eu levantei Jesus, já estou curadinho. Eu estou transformado. Não. Alice no País das Maravilhas. Não, senhor. Tem algo que você tem que fazer. Sim. Você abriu o portal e você tem que fechar. Eu costumo até falar um exemplo, né, daqueles que ficam guardando lixo, né? Catando lixo, guardando. Acumuladores. Eu costumo dizer que você passa anos da tua vida acumulando. Aí você cata isso, cata aquilo, lixo para tudo quanto é lado, rato, exato, aranha. E aí um dia você decide, não vou mais catar nada, não vou mais guardar nada de lixo. E aí tudo bem, você parou de ir. Mas só que, quem vai tirar aquele lixo de lá? Que você acumulou anos e anos. Quem vai tirar? É você. É você que vai ter que limpar. Se você não perdoa, você vai ter que perdoar. Se você tem mágoa, você vai ter que tirar essa mágoa. Se você sofre por um abandono, você vai ter que ser curado e trazer isso ao pé da cruz. Exatamente. Entendeu? É falar para Jesus coisas que você guarda e não fala para Jesus. E aí Jesus não tem como entrar ali. É trazer as palavras no mundo espiritual. Senhor, eu ainda lembro daquele momento em que eu fui machucada, onde minha mãe me trouxe palavras duras. Eu lembro, Senhor. Aí trazer para a cruz. Fala, Jesus, mas eu quero perdoar. A partir de hoje eu quero perdoar tudo o que aconteceu. Então, aí está o grande segredo desse livro, né? Sobre você reconhecer onde você precisa ser curado.
né? E o Além do Espelho, ele nasceu dentro do Plástica Restauradora. Porque quando nós concluímos, o Plástica levou quase 12 anos, né? Se você quiser conhecer um pouco da história do nosso encontro, nosso namoro, está no primeiro capítulo do Plástica. No Plástica também eu falo da enfermidade, né? Da determinação da médica que eu não ia falar mais e tal. E aí a gente começou a escrever. Mas no finalzinho, quando a gente já estava concluindo o livro, de tantas entrevistas que a gente foi tendo para o Plástica, ela fala comigo assim: amor, a gente vai ter que começar a falar de outro assunto. Porque, olha só, essas pessoas entraram no casamento com feridas. Essas pessoas não se curaram. Essa pessoa veio traumatizada, veio com abuso, veio com história de rejeição, de ferida, de humilhação, né? E aí, por causa dessas coisas, a gente começou, isso em 2023, a gente lança o Plástica, né? Ele nasceu lá no ano 2010, o começo da escrita, levou mais de 12 anos. A gente lança o Plástica Restauradora. Eu tinha acabado de sofrer um acidente de moto, né? Eu fiz o lançamento até com o pé engessado. E aí eu já comecei, falei, vamos começar a fazer a entrevista, né? Que a primeira entrevista é da mulher que estava com AIDS, né? Que ela estava com uma doença autoimune e que ela teve essa notícia e ela teve aquele receio que passaria para o filho. Teria passado. Ela estava grávida, né? Gestante. E era de igreja. Todos os personagens são de igreja. Todos. E aí ela consegue... Tem uma benção. Não vou dar o spoiler todo, senão eu posso... Mas você tem que se preparar, livro, porque tem que ler. Tudo que está ali... Gente, não é só um livro, não é só um lançamento. Eu sei que pode ser mais um, né, nas feiras de literatura. Não, é um livro que vai mostrar para você o que está acontecendo na sua vida. Vai te dar uma luz para fazer você refletir até o que a gente já esqueceu, tá, Betânia? Porque tem gatilhos que estão esquecidos. Exatamente. Você chora, você não chora. Você não consegue chorar. Ou você chora demais. Você tem uma angústia. Tem noite que... Eu lembro de uma pessoa que dizia assim: eu adoro ouvir música triste para chorar. Tem alguma coisa aí. Com certeza. Então, assim, ele nasce das histórias que a gente viu. E, às vezes, questões reativas, que ao invés dela, ela, na infância dela, ela foi tão abusada, ela foi tão rejeitada, ela foi tão machucada, que elas se tornam reativas. Reativa quando a outra não se torna introvertida, que é triste demais. E aí casa e espera do marido, né? Aquela carência toda, joga tudo em cima do marido. E por isso que muitos casamentos, até o Plástica Restauradora foi escrito por essa razão, muitos maridos, muitas esposas não aguentam, né? Aí você leva tudo isso no casamento. Ele leva o dele, você leva o seu, não foram curados, aceitaram Jesus, não tiveram esse tratamento de curas, de se libertarem dessas coisas que vêm lá de trás, e aí entra no casamento, o casamento tende a dar ruim. E quantos casamentos nós temos atendido e dado ruim? E às vezes a gente já identifica, né? Identifica onde está a ferida, fala, você tem que se curar, começa com você. O milagre sempre vai começar conosco, sempre. Eu sempre digo o milagre. Você quer viver o milagre? Quer viver as coisas maravilhosas que Deus tem para você? Comece o milagre por você. Comece a cura por você, perdoando, mudanças na sua vida, no seu jeito de falar. Porque às vezes você fala agressivamente, você ofende as pessoas. E é sobre isso, né, que nós viemos no primeiro, no segundo já engatamos por ver muitas pessoas, né, doentes na casa do Senhor, né, precisando, até cometendo suicídio. Crentes cometendo suicídio. Né? E hoje em dia porque as pessoas têm uma visão de que o crente não sofre. Sim. Crente não passa dificuldade, que crente não tem problema, né, não tem problemas. Então, assim, é uma visão que não é as pessoas... Que 10 mil, né, para um lado e 1.000 para o outro. Você não vai ser atingido. Então, não tem ninguém no hospital, né? Exatamente. Ninguém vai operar, ninguém está morrendo, né? Ninguém está sofrendo tragédia, né? Eu era criança quando o Toniel e o Ziel sofreu num acidente, quando o Jairinho e a esposa morrem. Meu Deus, como que isso aconteceu? Cantora Denise, né? Pessoas da mídia, que a gente vê assim, como é que essas coisas chegou até lá? Estavam em pecado. Né? Porque, primeira coisa, estava em pecado. Gente, nós vamos sofrer as circunstâncias dessa vida. Tá? Os apóstolos, mundo, né? ninguém morreu velhinho, a não ser João. Todos morreram cedo. Né? Eliseu ficou doente e morreu doente.
mas foi um grande profeta. Então, assim, a enfermidade vai chegar. Minha avó dizia que doença não dá em pau, né? A doença vai dar na gente, né? Eu estou na área de saúde há mais de 30 anos e a gente sabe disso. Agora, dentro do hospital, nas cabeceiras, está a Bíblia aberta no amuleto, no Salmo 91, que não tem poder nenhum. Nenhum. Aquela Bíblia aberta no Salmo 91 não tem poder nenhum se você não conhecer o verdadeiro autor do Salmo. Exatamente. E aí você chega para uma pessoa dessa para conversar, e já aconteceu, já fiz isso, né? E a pessoa vem me falar de uma situação, eu falei assim, poxa, mas você precisava perdoar. Não perdoo. Aí, eu vou pro túmulo, mas não perdoo. E foi, vai. Isso daí. Falam O perdão é o começo. O perdão é o início da É a libertação, é o a início. cura. E agora é interessante como que Deus assim levantou vocês para estarem trabalhando com pessoas dentro da igreja, né? Sim. Porque, mais uma vez, esse podcast está sendo esclarecedor. Porque, como o senhor acabou de dizer aí, pessoas acham que crente não sofre, crente não tem problema. Nós estamos nesse mundo, estamos sujeitos a todas as coisas. Claro que quando nós conhecemos Jesus, quando a gente tem essa certeza, a segurança de que Ele está conosco, não estamos sozinhos, mas isso não impede que não passemos por problemas. E pessoas como vocês, antes de começarmos o podcast, nós estávamos falando sobre isso, que hoje o ministério que vocês estão desenvolvendo há muitos anos, cuidando de pessoas, 4 paredes dentro da igreja está muito pequeno para vocês. Né? Porque o mundo precisa entender. E hoje nós estamos aqui porque nós temos a segurança e a certeza de estamos no centro do Rio de Janeiro gravando esse podcast. Saindo daqui, não temos a ideia de onde chegarão as nossas vozes. Mas é Deus que faz essas coisas e é uma alegria muito grande recebê-los aqui e esclarecer para as pessoas que hoje estão nos assistindo, que possivelmente estão vivendo algum momento difícil, que hoje tem o pastor Werneck e a pastora Lisa para poder mudar a sua sorte através da ajuda do Espírito Santo. E vamos falar mais um pouquinho sobre o livro. Lisa, você como educadora, você é mestre em educação, analista comportamental, palestrante psicanalista, como sua formação e experiência de mais de 30 anos na gestão de pessoas se conecta com os temas abordados no livro? Olha, Betânia, a verdade é que tudo começou em mim mesmo, na minha história de vida, né? Na minha infância, em tantas coisas que eu tive que ser curada, lembranças que eu não tinha e Deus trouxe a lembrança. Então, tudo isso que hoje eu passo, né, e no livro, foi minha vivência com Deus, foi a minha vivência com Deus. Pele, né? Minha própria pele. Ter que perdoar, ter que entender o que aconteceu na minha infância, aqueles medos que eu tinha, aquela coisa de eu me esconder. Eu estava até hoje contando para ele que eu lembrei, por causa de tudo isso, eu lembrei que quando eu tinha mais ou menos 5 anos, eu tinha mania de entrar debaixo do cobertor e ficar lá, horas e horas, porque eu achava que ali era minha proteção. Porque eu vim de uma família, né, que meus pais se divorciaram muito cedo e teve muitas brigas, e minha mãe passou por 4 casamentos, né, e meu pai sumiu, não quis mais saber, passaram-se 20 anos, né? Então, foram muita coisa que Deus veio tratando. Então, eu costumo dizer que toda a minha experiência está na minha vida, em tudo que eu vivi com Deus, em tudo que o Senhor trouxe à minha mente para me curar. E até hoje, eu estou nesse processo, até o dia que Jesus voltar, né? É um processo que todos nós passamos, né? E é interessante que não tem assim, não é uma personagem, você está passando aquilo que você sentiu na pele. Né? Experiências com pessoas e não só com pessoas, mas com vocês mesmos. Não, eu vou corroborar para dar valor ao testemunho dela. Nós estamos casados há 38 anos, como nós já falamos aqui. E aí eu falei assim, peraí, que momento da vida que você nunca me falou disso? Porque estava apagado. Porque era uma ferida que eu não queria falar. Ela não queria mexer. Eu não queria mexer. E aí, cada entrevista que a gente ia fazer, a gente chorava lá com o entrevistado e depois em casa eu tinha que aguentar ela relembrando aquelas coisas que ela passou. Não, mas é o interessante de tudo isso, quando a gente faz a entrevista, o que acontece? Eu me via nas histórias, né? Porque quando você é pequeno demais, né, você não entende aquelas dores todas que vêm em você. Você não entende, né? Eu sabia que minha mãe tinha que trabalhar, eu sabia que nós ficávamos muito tempo sozinhos, né, eu e meus irmãos. E aquilo me causava um pouco de dor, de segurança, né? Então, falar desses assuntos, algumas coisas que ainda você não lembra,
São os gatilhos, né? São os gatilhos. Eu falo muito para ele que eu tenho muito gatilho, sabe aonde? Na minha terra. Lá em Curitiba, né? Minha terra. Porque lá eu passei boa parte da minha infância, então eu lembro de algumas coisas e aqueles gatilhos eu falo assim, quando eu estou lá, às vezes volta uma tristeza. Eu entendo que são os gatilhos que eu tenho que entender que o Senhor já levou na cruz, eu não preciso mais sofrer por aquilo. Hoje eu falo, mas falar disso, nossa, hoje até meus irmãos, eles estranham eu falando essas coisas, porque nem eles falavam, nem eu falava, era uma coisa assim que guardamos em segredo. Incrível que o senhor falou agora há pouco sobre Otoniel Osiel, os cantores antigamente não morriam de acidente de carro. Me fez lembrar algo da infância. Eu fui criada num lar evangélico. E eu sempre tive vontade de ser cantora. Mas, assim, eu me lembro quando anunciou que Otoniel Osiel e Paula, né, faleceram e tal. E eu falava assim, Jesus, eu não quero ser cantora mais, não. Todos os cantores estão morrendo de acidente de carro. Esse sabe? pensamento assim, eu não quero ficar bom, não, porque se eu ficar. Eles cantavam hino assim, eu estou convidado para uma festa lá no céu. Eu falei, eu não vou não, vou cantar mais esse hino, não. São coisas que a gente vai se lembrando, tá guardada, e são gatilhos, né? Eu tinha medo de cantar Céu, Lindo Céu. Eu vou pro céu, lindo céu. Não, agora não. Não, mas você sabe, eu sempre tive vontade de ir pro céu. Desde que eu aceitei Jesus, eu já falava para Jesus, eu quero ir pro céu, porque por causa da minha infância, por causa da minha vida, por causa das minhas tristezas, então eu achava que o mundo não tinha nada de bom, não tinha alegria. E às vezes as pessoas falam assim, mas no mundo teria aflição. Jesus disse isso. Só que você pode também viver uma vida com um propósito, plena, com prosperidade, não só financeira, mas uma prosperidade espiritual, uma prosperidade em família, você poder rever sua família, rever sua infância e ali consertar muitas coisas. Quando estamos vivos. Eu costumo dizer que quando estamos vivos, dá tempo, sabe? E muitas pessoas estão deixando para o último dia. Você consegue falar daquele assunto do sabonete para clarear? Sim. Uma das meus gatilhos que eu tinha na minha infância, que a minha terra são pessoas mais descendentes de alemão, né? Então, quando eu me caso com meu pai, que é baiano, o que acontece? Eu tive muitos mesmo na família da minha mãe. Hoje seria bullying, né? Então, quando eu ia passar um tempo lá, uma temporada, alguma coisa assim... Preconceituosas. Né? Então, aí, eu sempre ouvia macaquinhos, rolo de fumo, pau de fumo. Aquilo numa criança... até vou dar um spoiler, até o próximo livro vai ser sobre feridas em crianças, né? A lágrima silenciosa. Que a gente está para agora promover outro livro falando disso, na infância, que as pessoas não têm noção do que é ferir uma criança na sua primeira infância. Não tem noção do que é isso. Aí o que acontecia comigo? Quando eu comecei a perceber isso, né? Que a minha família, né, tinha isso, eu às vezes ia tomar banho, ficava horas no chuveiro, com sabonete esfregando minha pele. Consegue imaginar isso? Para ver se clareava. Eu já chorei ouvindo isso. Porque eu pensava assim, eu acho que eles não nos aceitam porque cada cor da nossa pele. Então, aquilo eu ficava tempos lá esfregando, achando que eu ia clarear. E eu quero dizer sobre isso, sobre o que causa uma dor numa infância, numa criança. Então, sobre os pais, sobre pessoas, né? Sobre nós. Não faz isso com uma criança, não machuca uma criança, não fere na alma dela. Lá no início, que ela cresce com aquilo dentro dela, e até depois crescer e entender. E aí, muitos não conseguem sair desse processo, né? E vivem uma vida infeliz, né? Por não conseguir. Não se aceitam. Então, é sobre isso, essas coisas que a gente traz hoje no nosso livro, no nosso ministério, é sobre cura, é sobre falar com você, de você liberar esse perdão, liberar essa criança que está aí dentro de você, que ainda chora, que ainda faz pirraça, que ainda briga, reativa, odeia o mundo. E aí, voltando ao assunto que eu estava falando sobre, quando ele falou sobre morar no céu, eu sempre tive vontade de morar no céu, porque eu não gostava da minha vida, eu não gostava de viver. Ela tem uma história diferente. Eu não gostava de viver, então eu não gostava de viver. Quando eu conheci Jesus, eu estava aos meus 18 anos, e eu falei, chega, eu não quero mais viver. Viu que fosse uma saída, né? Tem até um vídeo sobre isso. Eu tenho até um vídeo que fala sobre isso. Eu falei, não quero mais viver, eu quero encerrar minha vida aqui. E eu falei, Deus, se tu existe, tu muda a minha história, porque eu não quero mais viver. E eu vou fazer por onde isso acontecer. E eu tentei, mas nesse dia também, a mesma experiência que eu tive, que eu te falei de outubro do ano passado, o Senhor me visitou na minha sala, sabe? Eu estava já pensando, meu padrasto, ele era militar, tinha uma arma em casa, né? E eu vivia olhando aquela arma.
falei, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter coragem. E num dia que eu pensei, não tinha ninguém em casa, minha mãe estava no sul, né? E eu falei, vai ser hoje. Aí eu peguei aquela... E aí eu falei, não. Aí naquele dia, Senhor, eu chorei muito, Betânia, mas eu chorei um choro de tristeza tão grande. E, de repente, alguém me pega. Eu fui para o meu quarto, deitei na minha cama, alguém me pega pela minha roupa e me sai puxando. Eu senti que eu levantei e fui para a sala. E lá tinha uma Bíblia, que ninguém nunca tinha pego aquela Bíblia. E ali eu peguei aquela Bíblia e eu caí chorando. E ali eu falei, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. E dali, Betânia, nunca mais minha vida foi a mesma. Nunca mais. Ali eu falei... Aí uns desviados, né, eu cursava, né, o 2º grau, aí eles me falaram de Jesus, de uma igreja, eu fui visitar, e ali, Betânia, que lindo foi aquele dia, quando eu vi Jesus, aquele lindo, né, quando eu vi Jesus, Jesus me viu, e nele eu me entreguei ali, Deus começou uma Mudou a história, né? E hoje esse casal maravilhoso, sim, fazendo a obra de Deus. E aí, quando eu conheço Jesus, logo conheço ele, né, aos 19 anos, nós casamos, né, aí já ali nos juntamos, né, ele com também as feridas dele, mas nós entendemos, nós tínhamos esse conhecimento que precisávamos ser curados para curar. Propósitos, né? Nós sabíamos disso. Então, eu vim na minha cura, ele veio na cura dele também, né? E hoje está aqui, além do espelho, entre é o 2º, né, pastor? Esse é o 2º livro, né? Betânia, eu queria completar, dizer o seguinte, dizer para as pessoas que eu gostaria de fazer com este livro o que tem alguns ministérios internacionais que pedem para você escrever e mandar o livro, né, gratuitamente. Eu adoraria fazer, porque eu gostaria que essa mensagem chegasse em todas as casas, que as pessoas pudessem ler o que estão fazendo dentro do seu casamento, o que estão sofrendo. Eu gostaria muito que as pessoas tivessem, mas a gente não tem condição, porque é um material caro para fazer, caro mesmo, né? Tá muito bonito, né? Tá, assim, a Renascer fez um trabalho bacana demais. Lindo. Eu agradeço aí o Jonas e a Renata, que foi um trabalho caprichado, né? Acolhedor, né? Acolhedor. Agora, eu gostaria mesmo que ele pudesse chegar assim, eu mandar para as pessoas, sabe? Não tenho condições de fazer isso, porque é um valor caro para você fazer 1000 livros e distribuir. Mas eu gostaria muito que as pessoas pudessem entender que a gente quer que essa mensagem chegue dentro do lar, dentro da família. Maravilha. E aqui, pastor, o prefácio menciona que o livro nasce da coragem de sentir e de escutar. Lágrimas, orações, acolhimento, experiências humanas reais. Poderiam compartilhar um pouco, um de vocês dois, sobre o processo da criação e a experiência que mais marcaram vocês nesse livro? Eu vou deixar ele falar, porque ele consegue, né? Sim. Tem 2 que nos marcaram mais forte, né? É a Ellen, a personagem, e o Gabriel. O Rafael. A Ellen tem quase 3 capítulos só dela. Foi uma entrevista de quase 8 horas, entramos pela madrugada. A gente teve que interromper, porque você falar da dor de uma pessoa... tô aqui, a gente está aqui no podcast, né? A Betânia ainda agora estava sem ação, ficou parada ali ouvindo a Lisa falar, porque o assunto é forte. Agora você imagina, ouvindo a pessoa... que é a vítima contando os fatos, né? Então, para te facilitar, quem é a Ellen? A Ellen é uma menina que veio de um sofrimento muito grande, né? Dentro de casa, tinha um pai alcoólatra, que não botava as coisas dentro de casa, só fazia dívida. E eles tinham, eu conto ali no livro que eles tinham um barco, e aí um cara veio cobrar dívida, e aí, como não tinha como pagar a dívida, ele discute com o pai, e o cara mata o pai dela, né? E eles ficam sem saber, e leva o barco, e que eles achavam que quando ele conseguisse vender aquele barco, pagaria parte da dívida, sobraria um dinheiro para eles, isso não sobra. Ela vai vivendo de casa em casa, a menina começa a ser violentada, abusada aos 6 anos, 7, 8, perdeu a conta, depois vai trabalhar no hotel, acha que vai se dar bem, e aí ela pensa que está usando os homens, mas os homens que estão usando ela vai sofrendo. Até que chega um momento em que ela casa, eu estou correndo, né, para contar essa história, ela casa e ela pensa que esse casamento vai ser a cura e a salvação da sua vida. Ela tem 2 filhos e vivem razoavelmente bem, se converte, ele também se converte, vão trabalhar no Ministério de Cura e Libertação, né?
É uma coisa que a gente bota no capítulo do Plástica, que não baixa a guarda para o inimigo. Inimigo que quando você entra num trabalho de libertação, você tem que estar muito bem calçado, porque o inferno vai se levantar contra você. E a gente tem ciência disso. E esse casal, ele estava trabalhando já, né? Estavam trabalhando. Então, eles entraram para libertar pessoas. Só que aí, trabalharam um bom tempo, libertaram muito lá e tal. Passou um tempo, ele está trabalhando, um trabalho embarcado, pega Covid, ele volta muito doente, vai a coma, fica muito tempo internado, sai do tubo, vai para traqueostomia. Quando começa a se recuperar com alguma consciência, ele começa a fazer umas confissões, né? E nessas confissões que ele vai fazer... E é muito importante lembrar, porque ele abre portas, porque a maldição sem causa não pega. Para a maldição chegar para porque você abre um portal. E nesse momento da vida desse casal, ele abre um portal, né? Que é sobre o adultério. Porque o adultério, às vezes, as pessoas não têm noção do que o adultério pode trazer na vida dos filhos, da família inteira, o adultério. Então, ele abre um portal aí. Só que ele estava na igreja, pregando, orando, tentando libertar famílias, com esse portal aberto. E então, aí... eu estava contando exatamente isso. Ou seja, estou contando a história que você está vendo. O espelho. Eu estou contando o que você está vendo. Você está olhando para o espelho e está refletindo uma coisa bonita. Betânia de verde-limão, toda arrumada, né, preparada para o podcast. No espelho está só aquela imagem ali. Agora, o que está atrás dessa imagem que o espelho não está captando? Uau. Então, assim, eu estou contando a história aqui, eles se casaram, mas só que agora vem a parte do livro. Quando a gente senta com ela para tentar entender o que aconteceu. E aí, vou deixar para você ler no livro. Você vai ver que ela tem o quê? Ele vai confessar inúmeras coisas. Uma coisa que eu vou adiantar é que ele sempre foi homossexual. E casou. Deus. E foi para o Ministério de Libertação. Então, inúmeros portais. Ela trazia traumas sofridos que não foram quebrados. Gente, não adianta. Tem que ter, sim, libertação. É do Gênesis Apocalipse que fala isso. E quando chegar em Apocalipse 22, versículo 3, o anjo do Senhor vai dizer através de João, agora não haverá mais nenhuma maldição. Então tem. E quem criou a maldição foi o diabo? Não. Quem criou a maldição foi Deus. Deus diz para Abraão o seguinte, quem te abençoar, abençoado será. Quem te amaldiçoar. Mas antes de falar isso, ele diz para Eva e para Adão, ele lança a maldição, ainda não humana, ele diz, a partir de agora, a mulher vai ter dor de parto, a serpente vai rastejar. Por causa do pecado. Por causa do pecado. Quando chega em Caim, é a primeira maldição humana, que ele vai dizer, maldito seja você, o sangue do teu irmão jaz à porta. O pecado jaz à porta. Exato. E cumpre a ti, né, dominá-lo. Então, está na mão do homem. Deus vai falar com Abraão, depois vai chegar em várias outras passagens, são vários momentos, dá para falar isso tudo aqui, mas vai chegar lá depois Josué amaldiçoando Jericó. Você vai encontrar várias passagens, você vai encontrar repetições. Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu, os filhos de Jacó mentiram. É uma repetição. É disso que nós estamos falando. É de ciclos que repetem. Ciclos que se repetem. Exato. E que precisa ter uma libertação. Sim. Durante anos não quiseram falar disso. Durante anos, né? Agora mesmo, quando esse podcast começar a circular, vai dizer que tá maluco. Da onde que tirou isso? Eu estou tirando das palavras de Jesus. Jesus chega na figueira, a figueira não dá fruto, ele faz o quê? Abençoa. Não. Ele amaldiçoa. Ele amaldiçoa. Aí no dia, esse capítulo 11 de Mateus, quando chega lá, Pedro, Senhor, a figueira está sequinha. Aí, a partir desse momento, Jesus vai falar de perdão agora com Pedro. Aí começa uma outra parte. Veja, perdão, arrependimento, cura, que nós precisamos para que a gente possa alcançar a libertação. É só assim. É confessar e se arrepender. Exato. A cura está aí, não é? Vamos fazer quebra de maldição. Não é sobre isso, é ficar quebra isso. É sobre você reconhecer o que seus pais fizeram, que deram legalidade para esse demônio entrar e atuar na vida deles, depois atuar na sua e que atuar dos teus filhos. Você decide se vai deixar ou não. Exato. Você fala assim, não, a partir de hoje eu sei, meus pais prevaricaram, pecaram, fizeram
Mas a partir Até de aqui. hoje. É como a oração de Jabes, né? Isso aí. A oração de isso Tem Jabes. uma aí. personagem que ela é Mudou a mineira, tá? Ela é mineira, ela é... Minha conterrânea. Ela é de Astolfo Dutra, né? Então ali a gente é muito conhecido lá em Astolfo Dutra, Cataguases, Dona Eusébio, Goianá, Juiz de Fora. Essas cidades já foram... Uma safra de livros já seguiu para lá, né? Já está sendo distribuído lá. E que ela falou, eu quero fazer parte desse livro, pastor, eu quero contar minha história, né? E ela é uma das personagens que está no livro ali. A gente só não fala nome principalmente por causa da lei geral de direito de dado, né, que é a LG, alguma coisa da vida aí. E o segundo personagem que você perguntou, que é o Rafael, né, que é um menino, só vou contar esse início, que os tios induziram ele ao sexo. Primeiro, eles tinham em casa revistas pornográficas. Meu Deus. E aquela revista pornográfica, sua mulher bonita, né? Aí lá olhava aquilo. Quando os tios levam ele numa casa num prostíbulo, né? Numa casa de massagem, ele viu mulheres feias, diferentes daquela coisa, mas ele só tinha 8 anos. E você vê que era aquela cultura que os homens tinham que fazer, já introduziu os meninos... Introduzir para ser homem. Para ser homem, e pasme, né? Ele não conseguiu fazer nada aos 8 anos, tá? Porque ficou nervoso e tal, mas aos 11 anos ele conta que ele aceitou e teve a sua primeira experiência sexual com uma mulher cheia de legado, cheia de acompanhamento do cheia mal. Cheia de demônio, né? Porque né? é uma... E aí, o que você acha que vai acontecer com esse menino? Leia A Lei do Espelho. Uau. Falar sobre Além do Espelho, o senhor já deu até um spoiler aí sobre a inspiração por trás do título, Além do Espelho, a Dor Silenciosa. O que o espelho representa nesse contexto? Exatamente, vamos lá. O Plástica, ele ganhou o nome bem depois, né? Eu vinha pensando... Eu gosto muito desses nomes, né? Um dos capítulos do Plástica é necrose espiritual, né? Necro é morte e ose é célula. Então, necrose é um termo que se usa muito hospitalar, daquela ferida de úlcera e tal. Mas quando eu falo não é necrose espiritual, eu falo da vida espiritual sendo destruída aos poucos. E o espelho foi justamente quando eu conversando com essa irmã que teve o processo de HIV e que foi contaminada pelo marido e que tinha medo que passasse o vírus para o filho. Então eu olhei assim, quem vê, né? Aí eu falando com ela, poxa, quem vê aquela irmã não sabe o que está por trás dela. Então dali eu falei assim, é como olhar num espelho. E Paulo escreve isso, ele diz, portanto, agora nós, contemplando como a um espelho, estou vendo só eu, ele diz, somos renovados de glória em glória até que alcançamos a verdadeira vontade do Senhor. Então, o que é? Eu estou vendo hoje a minha primeira imagem, mas eu quero melhorar, não gostei da minha primeira imagem. Há uns filmes até de ficção que coisas aparecem dentro do espelho. E tem pessoas que acabam vendo coisas dentro do espelho, né? Por quê? Porque o espelho ele está refletindo o físico, mas se você se concentrar, ele vai refletir o espiritual. Espelho não mente. A sombra que está te acompanhando. Exatamente. O peso que está no teu ombro. Então, a ideia do espelho é fazer com que você consiga ir profundo na alma. Jesus fez isso com a mulher samaritana. Incrível. Esse livro, ele aborda a cura emocional e espiritual. Traumas, quebra de ciclos geracionais. Como vocês definem a dor silenciosa? Por que é tão crucial abordar a dor silenciosa? Bem, eu vejo a importância de a gente conversar sobre esses assuntos que muitas pessoas não querem conversar, Sim. porque é ali que está... Vamos dar um exemplo, é ali que está a Betânia, né? Com os 5 anos de idade, ela sofreu um trauma, ela sofreu rejeições, né? E ela ficou ali. Então, dali que a gente começa a ver, quando você mexe naquelas feridas que estão lá atrás, ou até mesmo, né, na vida adulta, né, um divórcio que foi dolorido demais, né, uma perda que você não conseguiu superar, e aí fica ali, em silêncio, aquela dor que você não consegue falar, que você não consegue externar, porque você as pessoas não vão entender essa dor, as pessoas vão falar que isso, tem que passar por cima, porque cada um é cada um, né? Tem pessoas que têm uma facilidade de superação, mas já tem outras que têm mais dificuldade. Talvez na infância isso aconteceu dela ter
dificuldade maior, né? Porque é como assim, é como são os gatilhos que nós estamos falando. Quando você perdeu na sua infância, seu pai, sua mãe, e você cresceu, e você casou, aí você vem passar por um divórcio, é uma perda que você vai ter, e aí você vai novamente sentir aquela dor que você sentiu, e aí você volta tudo de novo. E é sobre isso, é sobre você se curar, trazer para Jesus tudo isso, porque eu gosto muito daquela passagem quando Paulo fala, né, em Filipenses, deixando muitas coisas que para trás ficam, eu prossigo para a frente, eu prossigo avançando, eu prossigo para o alvo do que Deus tem para a minha vida, tanta coisa que você ainda vai viver com o Senhor Jesus. Então, é esquecendo, porque Paulo, ele passou também por muitas coisas, ele teve que esquecer, ele não olhar para a dor dele, ele olhou para frente, o que Deus tinha para ele. Porque, Betânia, o passado não podemos mudar, Não tem. mas o presente podemos Sim. fazer diferença. Não é porque sua mãe foi uma mãe dura, crítica, você tem que continuar sendo com seus filhos. Ou seja, Deus ele está aí para trabalhar na minha vida, na sua vida. Só depende de mim. Sim. Sim. Né? O Sim. passado eu não consigo mudar. Mas eu preciso me posicionar e tomar coragem de dizer, não, o meu futuro não vai ser Sim. como o da minha família, eu não vou morrer, É eu vou isso me aí. levantar, vou me posicionar. A decisão tem que ser minha. Não é isso? É sobre isso que o livro fala. O livro É não vai trazer a interessante. cura para você assim, vou ler. Não, ele vai te conscientizar. Que você precisa se decidir. Isso aí. Ficar ou caminhar. Isso aí. Agora, pastor, o senhor usa nomes, né, fictícios, né? Nomes, fala sobre o arquétipo. O livro utiliza histórias reais de personagens como da Ellen, da Patrícia, da Fátima, do Rafael, da Suzana e da Ana Késia, como o senhor já comentou. Como essas narrativas ajudam a ilustrar os arquétipos emocionais e espirituais e a tornar o conteúdo acessível e impactante para quem está lendo? O conteúdo, ele é fiel à história. Obviamente que a gente dá uma floreada no local, eu mudo o local, né? Para que as pessoas não frisem, agora eu até falei da uma personagem da cidade, mas tem vários personagens lá. O leitor vai tentar ficar descobrindo lá quem é. Mas ela tá falando para todo mundo lá, olha, eu tô no livro. Não tem nem como. Ela tá tão feliz de contar a história dela que ela mesmo tá falando lá, né? A gente tem até vai fazer um lançamento lá em agosto e eles querem, ela quer inclusive participar lá na frente do microfone, dar o testemunho dela e tal. Os arquétipos, eles nos dão um teor de verídico, né? Porque quando você escreve um romance fictício, fica uma coisa assim, as pessoas se envolvem, igual tocar uma música lenta. Aí não, aí são verdades. Então não tem como eu mudar o fim. É igual um filme baseado em fatos reais. Não adianta, não tem como mudar o fim. Se a pessoa, no fato real, ela morreu, o filme vai ter que ser, né? Aquele filme do Mel Gibson lá, Coração Valente. Todo mundo queria que o Mel Gibson no final saísse ali. Mas não tem jeito. Era a libertação da Escócia. Sim. Fala do Wallace, né? O William Wallace. Então é uma história real. É a mesma coisa. É o nosso livro. E são histórias reais, porém, que nós buscamos tentar tirar das pessoas o quanto ela superou. O quanto ela buscou força. Como ela buscou força. Em que momento ela buscou força, né? A Ellen, ela fez, inclusive, todo um trabalho de mapeamento e ela nos pergunta, por isso que eu não queria adiantar tanta coisa do livro, né? Deixar o povo ler, buscar. Que ela nos pergunta, saber o que pastor, aconteceu mas com por ela. que aconteceu isso? Porque depois que ela volta em casa, que ela volta do hospital, depois das confissões todas que o marido vai fazer, ela chega em casa e encontra o filho quase morto, todo cortado, sem sangue, se cortou todo. Então não conta, não. Então, aí, né, ela quer saber o que aconteceu. E aí a gente fomos conduzindo ela na entrevista, né? E chora daqui. E ela chora, e eu choro. E aí vamos esperar. Será que a gente continua? Porque mexer, dor silenciosa, tá? Precisa mexer. A caixa preta precisa ser aberta. Exatamente. Por quê? Vamos lá. Quando eu falo de ferida, hoje você tem especialidade dentro da área cirúrgica e de enfermagem que cuidam de feridas. Você tem as ostomias.
o profissional que é especializado em cuidar de feridas. Então, ele vai usar carvão ativado, alginato de cálcio, ele vai usar determinados produtos que são da inovação, da engenharia genética. E você tem os tempos para botar cada produto numa ferida. Tá? Não adianta você pegar todo mundo, colagenase. Todo mundo só pensava, tá com uma ferida, bota colagenase, bota. O que era antigamente? Era sulfa. Era sulfa numa pomada. Bota, não, furacim, a pomada lá de trás, né? Tudo era furacim. Não adianta. Se eu não tenho bactéria, eu não tenho por que usar antibiótico. Se eu tenho necrose, não adianta usar uma pomada cicatrizante. Eu vou cicatrizar uma necrose. Eu preciso desbridar. Então, tudo tem um tempo. Tá? E outra coisa, chega o momento da ferida que ela não pode ficar tapada. É isso que eu queria falar. Ela tem que ficar aberta. Você acaba de fazer o curativo e deixa ela aberta. Ela tem que ser oxigenada. Porque o oxigênio, a bactéria morre no oxigênio. E isso dói, né? Antigamente, não sei se você pegou isso, alguém ouviu falar isso, que se botava açúcar nas feridas. Por quê? Porque o açúcar, a bactéria vinha para o doce. Quando ela chega na superfície, ela morre em contato com o oxigênio. Então, o açúcar era para trazer a bactéria de dentro para fora. Só que aí você trazia formiga para cima do leito, você aumentava a sujeira e o açúcar virava aquele mel. Era um estrago. Mas tudo ao longo do tempo foi mudando. Então, há feridas que precisam ser abertas. E quando eu falo de dor silenciosa, eu vou lá no Salmo 139 para falar de dor silenciosa. Porque Davi é o Salmo, irmão. Se você não leu ainda, leia com esse pensamento. Davi vai falar assim, tu sondas... De onde que tirou essa palavra, Betânia? Quem que é uma sonda? Sonda hoje é aquele aparelho que você usa no ultrassom. Aquilo é uma sonda, tá? No corpo citológico lá da mulher, é sonda, né? As câmeras são sondas. Então, assim, ele fala, sonda-me, examina-me lá no meu interior, porque ele diz... Antes que o pensamento chegue na minha boca, tu já conhece. Exatamente. Então ele está falando Salmo de uma dor lindo, silenciosa. né? Senhor, se eu vou lá no abismo, tu estás. Eu estou arrepiado aqui só de falar. Se eu subo ao céu, tu estás. Porque tu me sonda por inteiro, em todo lado. Tu me conhece. Não adianta ficar enganando o Senhor dentro da igreja. Não adianta ficar enganando, entrar num casamento com ferida. Vai fazer um estrago nessa relação. Se não for curado, não pode tratar ninguém. Exato. E vai passar para os filhos, tá? Com certeza, que de um para o outro, né? Agora, eu tinha tantas perguntas para fazer a vocês, mas o tempo já está indo embora. Né? Nós vamos falar agora sobre um momento importante. Qual é a expectativa de vocês com o lançamento do Além do Espelho? Ai, Betânia, nossa expectativa, né? Se eu disser a minha expectativa é que cada um que já assistiu o podcast não fica só ouvindo a gente falar. Pega o livro e vai ler. Gente, tá no Mercado Livre. Eu já quero ler. Tá no Mercado Livre, tem acesso lá. Mercado Livre, escreveu lá, Além do Espelho. Qualquer outro que aparecer lá é fake, tá? Você tem que ter o nosso nome na sequência, Pastor Werneck e Elisa Paiva. Então tá no Mercado Livre, mas também você pode fazer contato com a gente, tá? Para que a gente entregue para você, porque vai sair mais baratinho, né? No Mercado da Livre. fonte. No Mercado Livre ele sai mais caro, porque tem as taxas lá do Mercado Livre. Os nossos canais, Betânia, todos os canais, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, todos eles são Além do Espelho, .YouTube, Além do Espelho, Instagram, Além do Espelho, Facebook e Além do Espelho, TikTok e Além do Espelho, TikTok 2. Só lembrar Além do Espelho. Só lembrar Além do Espelho. Então, assim, e o nosso podcast, né, que vai ser o nosso spoiler, daqui a pouco vai nascer. Aí eu ia falar do podcast. A Beta vai falar. Então, assim, a expectativa não é fazer ele se tornar um best-seller. A expectativa é fazer com que transformação de vida, de pessoas encontrem libertação e transformação. E acredito que seja um legado também que vocês querem Senhor, gente, escute, não é Pastor Werneck e Elisa Paiva, tá? Esse livro foi o Espírito Santo quem nos direcionou a escrever. Nós só fomos os instrumentos, tá bom? Tudo que tem aqui... detalhe, é 2 em 1. 2 em 1. Eu esqueço sempre de falar disso. Além de ter o prefácio do nosso amigo pastor Cláudio Gama, faz um prefácio lindo, maravilhoso, né? Ele prefaciou os 2 livros. Ele faz um prefácio aí maravilhoso. Na página 140 adiante tem um manual de cura. Então tem 2 livros que o editor falou, você botou 2 livros em um, vamos botar isso separado. Não, deixa aí.
2 em 1. Tem 2. A partir da página Completos. 140, Que maravilha. a gente deu todo um trajeto. Se você quiser trabalhar um ministério, quiser saber como tá, encontrou lá aquelas pessoas que estão passando por ciclo, procurou você ali. Esses dias a gente estava orando, a gente estava no canal e uma pessoa entrou pedindo ajuda porque ela ia parar naquele dia. Dá um fim. Ela ia dar um fim. E eu falei, não, para aí. Aí parei tudo, comecei a falar com ela. Não, porque eu não aguento mais, eu não estou suportando mais. A minha filha falou assim, você só me dá essa oportunidade de a gente orar por você hoje. Só isso. Pará. Cidade do Pará. Num canal. Então hoje, volta aquela história das 4 paredes. Não posso ficar em 4 paredes. Não tem como. Porque nós oramos com aquela mulher, pediu um grupo de oração. A gente tem um grupo no Instagram que é Cantinho de Oração. Né? Lá no nosso perfil tem lá Cantinho de Oração. Você clicou, você entra no grupo de oração. Ali não é para divulgar, não é para ter seguidor, ali é para pedir oração, para buscar força, buscar cura. É um canal de milagre. E aí eu parei tudo, fui pro grupo. Gente, preciso da ajuda de vocês. Vamos clamar agora pela senhora tal e tal, né? Não vou falar nome aqui. E ela está aqui, ela entrou aqui agora. E eu quero que ela... Vou fazer uma chamada de áudio. Quem puder aceitar, tudo bem. Vamos orar agora. Nós oramos, já eram mais 11 horas da noite. Acalmamos o coração dela. No dia seguinte, eu mandei uma mensagem para você como é que estava. Pensei, não vai atender mais, né? Ai, para nossa surpresa. Pastor, muito obrigado. Estou bem. Ainda não consegui falar com minha filha, mas eu sei que Deus vai me dar essa oportunidade. Que bênção, maravilha, né? E eu falei assim, se você não conhece Jesus, eu queria te convidar. Não, pastor, eu já sou crente. Não tem como. É o chamado de vocês, trabalhar com pessoas dentro da igreja que precisam se libertar, mudar de vida e se posicionar. Sim. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, estou muito feliz. Eu acredito que hoje foi uma, como se diz na igreja, um gabinete pastoral com vocês aqui. Essa é a definição do podcast de hoje. Amém. Um gabinete pastoral. Muito obrigado pelo carinho, por estar aqui, por atender o nosso convite. E eu tenho certeza que vocês já disseram nas pequenas frases, mas dá para perceber a alegria e a satisfação de lançar Além do Espelho. Eu tenho certeza que a gente vê essa alegria no olhar de vocês. Verdade. Não é por vender o livro, mas é por fazer que ele seja uma ferramenta na sua mão. Amém. Lisa, sua última palavra, sua Eu também mensagem. estou muito feliz, viu, Betânia, de estar aqui, porque para mim, sabe, estar aqui falando é uma vitória do Senhor na minha vida. É uma, né? uma vitória tão Uma grande vitória que daqui a muito pouco vai estar grande, estreando muito dela. grande, Eu sou muito apaixonado, né? grande, Fazer o quê? Lindo E vocês. que eu diria, eu resumiria esse livro, eu gosto muito de uma frase de Rubens Alves, que ele diz assim, ostra feliz não faz pérola. Uau. Ostra, para fazer pérola, precisa que um grão de areia entre dentro dela. Esse grão de areia faz a ostra sofrer. E a ostra faz pérola para deixar de sofrer. Isso Ou fica para reagir você. para viu? tentar tirar o grão. Maravilha, amei. Então, eu resumo esse livro. Eu peguei essa frase e disse, gente, que lindo, porque a ostra, ela quando o grão de areia entra dentro dela, Fere, né? ela faz uma substância ali, que fugiu agora a Anacar, fugiu agora o nome, não me veio o nome, mas ela faz ali. E aquilo protege ela. E aquilo vira uma pérola. Então, faça da sua dor pérolas. Maravilha. Construa pérolas ao seu redor, na sua família, nos seus filhos. Construa pérolas. Faça da sua dor Amém. pérolas. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Amém, Tá? Obrigado, Berta. Mais uma vez, uma alegria tê-los aqui. Toda nossa, foi toda nossa. Amém. Muito, muito mesmo. E eu espero que você que assistiu esse episódio, você que está precisando e se identificou com essa mensagem, com esse gabinete pastoral, ele já deixou o contato. Entre em contato e com certeza você vai ser bem orientado. Um grande abraço, lembrando sempre que aqui no Pod da Beta, a nossa melhor imagem é você. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.